Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de um outro assunto muito importante da matemática, quando a gente fala do assunto que é numeração. Quando a gente vai tratar dos números, esse conteúdo que a gente vai falar hoje é muito importante, que é o agrupamento. Às vezes a gente acha que é fácil, que é tranquilo, mas é muito importante a gente entender muito bem como que ele se comporta, como os grupos se comportam dentro dos números. Então nós vamos começar a falar de dois conceitos que nós já sabemos em relação aos números, que é que os números são formados por algarismos, isso a gente sabe, e dentro do nosso sistema de numeração, a partir do momento que eu mudo o algarismo de lugar, ele passa a valer outra coisa. Porque cada posição do algarismo no número tem um valor. A essas posições a gente dá o nome de ordens. E aqui eu estabeleci algumas relações entre as ordens. Então, quando a gente fala de uma unidade é uma unidade e pronto, acabou. Agora, quando eu falo de uma dezena, eu já passei para a ordem da dezena, quando eu falo de uma dezena, eu posso falar também que eu estou falando de 10 unidades, porque uma dezena não representa 10 unidades. Então, eu posso estabelecer essa relação. Agora, quando eu falo de uma centena, eu também posso estabelecer relação com a dezena e com a unidade. Uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, que por sinal é a mesma coisa que 100 unidades. A mesma coisa se eu pensar na unidade de milhar. A unidade de milhar, eu posso dizer que são 10 centenas, que ao mesmo tempo são 100 dezenas e que ao mesmo tempo são 1000 unidades. Para vocês entenderem melhor isso, vamos pensar usando o material concreto, que é o material dourado, que muitos de vocês conhecem de outros anos e até no nosso trabalho na sala de aula. Então, olha só, quando a gente tem o material dourado, a gente vai entender melhor essa relação de uma ordem para outra. Porque vamos pensar assim, ó. Vamos imaginar que a unidade seja representada pelo cubinho, ok? Uma barra vai representar a dezena. Só que olha que interessante. Para eu ter uma barra, eu preciso de 10 cubinhos. Então, se eu juntar 10 cubinhos, eu tenho uma barra. Então, quer dizer que uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Olha a equivalência, certo? Agora, vamos pensar na placa. A placa representa uma centena. Uma centena pode também estabelecer relação com a barra, porque se eu juntar, ó, 10 barrinhas, unir 10 barrinhas, eu vou ter uma placa. Isso quer dizer que uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, já que a barra é uma dezena, então se eu juntar 10 barras, eu vou ter uma placa. E ao mesmo tempo, eu posso falar que a placa tem 100 unidades, porque para formar uma placa, eu preciso de 100 desses cubinhos. Então, se eu juntar 100 desses cubinhos, eu vou ter uma placa. Então, olha a relação entre a centena, a dezena e a unidade. Uma centena são 10 dezenas e, ao mesmo tempo, 100 unidades. Agora, vamos lá para o cubão. Eu gosto de falar do cubão. Olha o cubo, o que é, ó. O cubo, ele representa a unidade de milhar. Então, ele representa 1 milhar. 1 milhar quer dizer que eu posso também pensar da seguinte forma. Se eu juntar 10 placas dessa empilhadas, se eu empilhar 10 placas dessa aqui, eu vou ter 1 milhar. Então, quer dizer que 1 milhar equivale a 10 centenas. Olha lá. Se eu tiver 10 dessas aqui, que é uma centena, ó, eu vou ter 1 milhar. Então, 1 milhar, 10 centenas. Só que eu não tinha falado que uma placa eu preciso de 10 dezenas? Ah, então, na verdade, eu posso falar que eu tenho aqui 100 dezenas, certo? E, ao mesmo tempo, 1000 unidades. Tudo bem? Então, isso é uma forma de vocês entenderem
como que a gente pode estabelecer a relação entre uma ordem e outra para ficar mais fácil pensar no concreto, no material dourado, para a hora que a gente for lá para os nossos números, ficar mais fácil de entender. Vamos fazer então isso agora, ó. Vamos pensar nisso então na seguinte situação. Então quer dizer que eu posso, né, nessa relação toda das ordens, eu posso dizer que no número 2348 possui só quatro dezenas? Porque é o algarismo 4 que ocupa a ordem da dezena? Eu só tenho 4 dezenas aqui dentro? O que eu estou perguntando é o seguinte, eu só tenho 4 barrinhas dentro desse número todo? Dentro do 2348? Não. Por que não? Não, porque já que dentro das outras ordens maiores que a dezena, ou seja, dentro da centena e dentro da unidade milhar, também não existe grupos de 10, também não existem barrinhas. Olha lá, dentro da placa, que representa a centena, e dentro do cubo, que representa os milhares, eu também não posso ter barrinha? Então, eu não posso dizer que eu só tenho 4 dezenas nesse número. Não podemos pensar na quantidade de dezenas apenas olhando para o algarismo que ocupa essa ordem. Vamos usar de novo o material dourado para ficar mais fácil da gente entender essa relação. Olha lá. Então, olha aqui. Eu vou continuar usando o número 2348 e vou desmanchar ele usando o material dourado. O 2000, eu uso 2 cubos, ou 2 cubões, como vocês acharem melhor. O 300, eu vou precisar de 3 placas. Tá vendo que eu estou desmanchando? O 40, eu vou precisar de 4 barrinhas. E o 8, que é a unidade, eu vou precisar de 8 cubinhos. Então, eu tenho aqui 8 unidades. Se eu tenho 8 cubinhos, eu tenho 8 unidades. Agora, olha que interessante. Se eu tenho 4 dezenas, porque eu tenho 4 barras, isso quer dizer que eu tenho 40 unidades também. Porque cada uma dessas barrinhas não tem 10 cubinhos? 10 desse aqui? Então, se eu fizer ó, 10 mais 10 mais 10 mais 10, 40 unidades. A mesma coisa, eu posso estabelecer essa relação aqui, ó. Eu tenho 3 placas, então são 3 centenas. Só que dentro de cada uma dessas placas não tem 10 barras, ou seja, 10 mais 10 mais 10, 30 dezenas. E ao mesmo tempo, dentro de uma placa, eu não tenho 100 unidades. Então, 100 mais 100 mais 100, 300 unidades. Agora, vamos lá para o cubão, né? Para o cubo maior. O cubo maior, cada um deles representa uma unidade de milhar. Então, aqui eu tenho 2 unidades de milhar. Só que olha que bacana. Se eu juntar 10 dessas placas, eu não tenho um cubo? Então, se eu tiver 10 placas aqui e 10 placas aqui, são 20 placas. Só que a placa representa a centena, então eu vou ter 20 centenas. Só que nessas placas que estão aqui empilhadas, cada uma delas não tem 10 barrinhas? Então, eu posso falar que eu tenho 200 dezenas. E para completar, cada um desses cubos, a gente sabe que é formado por 1000 unidades, certo? Então, eu vou ter 2000 unidades aqui junto com os 2 cubos. Sendo assim, a gente pode afirmar que nesse número, 2348, ele possui 2 unidades de milhar, porque são 2 cubos. Agora, ele possui 23 centenas, porque vamos pensar, ele tem 20 placas aqui, ao todo, porque ele tem 10 placas aqui, mais 10 placas aqui. Então, são 10 placas ao todo. Mais 3 placas, 23 placas. Olha lá a centena sendo representada pelas placas. Agora, vamos pensar nas dezenas. As dezenas são as barrinhas. Quantas dezenas eu tenho aqui? Aqui eu tenho 200 em cada um, junto com esses dois, né? 100 em cada um, 100 barrinhas aqui, 100 barrinhas aqui. Então, aqui eu já tenho 200. Aqui eu tenho mais 30, porque, ó, 10, 20, 30. 30 barrinhas aqui. Então, 234 dezenas. Agora, vamos pensar na unidade milhar.
Aqui eu tenho, desculpa, na unidade. Aqui eu tenho 1.000 em cada um deles. Então, são ao total de 2.000 unidades. Aqui eu tenho 300 unidades. Aqui eu tenho 40 e aqui eu tenho 8. Então, eu tenho 2.348 unidades. Vamos sistematizar esse trabalho. Olha lá. Pensando em outros números. Então, olha que legal. No número 1.389, eu posso afirmar que nesse número tem uma unidade de milhar, certo? Eu tenho um cubão. Eu tenho 13 grupos de 100, ou seja, 13 centenas. Eu tenho 138 dezenas, ou 138 grupos de 10. E tenho 1.389 unidades. Olha o próximo, 25.834. Nesse número, eu tenho 25 unidades de milhar. Então, eu tenho 25 grupos de 1.000. Ao mesmo tempo, eu tenho 258 grupos de 100, centenas. 2.583 dezenas e 25.834 unidades. Vamos para o próximo. 952. O 952, ele não tem grupo de 1.000, porque não cabe nem 1.000, aqui não tem nem um cubão. Mas ele tem, por isso que aqui ficou zerado, mas ele tem 9 centenas, ou seja, 9 grupos de 100, 95 grupos de 10, ou seja, 95 dezenas e 952 unidades. E para o último, 158.947. Eu vou ter 148 milhares, né? 148 grupos de 1.000, 1.489 grupos de 100, 14.894 grupos de 10 e 148.894 grupos de 1, né? De unidade. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que existe uma regularidade nisso. E a gente pode sim usar essa regularidade para encontrar a quantidade de unidades, dezenas, centenas, milhares e outras ordens quaisquer. Qual é essa regularidade? O número que a gente tem, ele sempre vai perder a ordem que está à direita daquela que a gente determina na quantidade de grupos. Então, olha que legal. Eu não quero quantidade de unidades. Se a quantidade de unidades está aqui, ó, vai ser o próprio número. Agora, se eu quero quantidade de dezenas, quem que é a ordem que está à direita da dezena? Não é a unidade? Então, ela perde a unidade, olha lá. E aí fica só o restante do número. Eu perco a unidade e passo a ter 138 dezenas. Agora, se eu quero a centena, ó, quem que ela vai perder? Quem que esse número vai perder se eu quero a centena? A dezena é a unidade, por isso que ficam 13 centenas. E se eu quero os milhares, eu vou perder a centena, a dezena e a unidade, por isso que aqui só sobra 1 milhar. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês sobre os agrupamentos, que vocês tenham entendido e bom trabalho sempre a todos. Beijo grande!